Capítulo 7. Delírios medicados. Os dias passaram voando. Anthony andou ocupado com os preparativos do casamento. Eu fiz um pacto comigo mesma para não procurá-lo. E estava me mantendo firme nesse propósito. Meu amor por ele só aumentava, porém ele era noivo. Me afastar foi o necessário. Clara se tornou imprescindível, assim como Gil e Sebastião, mas a bomba da notícia me pegou desprevenida. Estava em um plantão quando Clara entrou dizendo que na noite seguinte seria o casamento de Anthony e Natalie. Meus pensamentos tomaram o sentido do rio Mississippi, onde ele havia dito que seria em algumas semanas, mas ao invés disso foram 3 dias, para ser mais exata. Refiz toda a escala do hospital de modo que eu ficasse muito ocupada pelos próximos 3 dias. Clara entendeu minha necessidade de ficar ocupada, me ajudou a remanejar as escalas dos alunos e o dia seguiu. Até uma mensagem no celular fazer meu coração disparar de novo. Gostaria muito de vê-lo amanhã no altar ao lado dos meus padrinhos, Anthony Collin. Eu insistia nisso e eu não sabia o que esperar dele. Achei que já estava claro que eu o amava. A noite caiu, mesmo eu exausta do trabalho, não consegui dormir. Acordava em sobressalto, imaginando que ele estivera ali. O dia amanheceu. A linha do horizonte estava rosada. Iria fazer calor. Saí assim que me troquei em direção ao hospital. Não demorei a fazer o caminho até lá e fiz o que eu mais gostava de fazer, trabalhar na ala pediátrica. Trabalhar na pediatria fazia com que eu esquecesse as coisas do meu redor. De tudo, consequentemente de Anthony e Natalie. Não tirei meu horário de almoço, ao invés disso comi uma salada na mesa do consultório e retomei ao meu trabalho. A noite caiu e o médico do plantão não permitiu que eu ficasse mais. Eram normas do hospital. Eu estava há mais de 18 horas por ali, somando todas as minhas horas. Tive realmente que voltar para casa. Antes de sair do hospital e ir embora, passei na farmácia da outra ala. Peguei alguns vidros de tranquilizante. Eu estava fora de mim. Precisava de uma dose para relaxar e dormir. Coloquei dentro da mochila todos os frascos que estavam em minhas mãos e caminhei me despedindo de Orlando, o rapaz da farmácia. E passei pela porta de vidro. Encontrei meu carro no estacionamento da mesma vaga. Nada mudara em minha vida, exceto o fato do amor da minha vida estar casando em algumas horas. Não queria ouvir nenhum tipo de música. Na verdade, eu queria estar em algum lugar que não fosse a terra. Seguia para casa, mas não aguentei a curiosidade, sempre foi o meu ponto fraco. Eu precisava vê-lo, saber como era a roupa dele e o sorriso de felicidade que desenhava em seus lábios. Eu precisava ver a igreja, os convidados. Na verdade, eu achava que estava precisando de uma boa dose de realidade. Talvez se eu visse com ela, casando, ele sairia da minha mente e do meu coração. Não poderia amar alguém que não era meu, que nunca seria. A rua da igreja estava cheia de carros. Estacionei o meu em um lugar onde eu conseguiria ver toda a movimentação. Saí um pouco dentro dele, ficando parado embaixo de uma árvore que tinha do outro lado da rua. Era possível ver ele ainda na porta da igreja. Ele conseguia ficar ainda mais bonito para aquele dia. Uma ruiva ajeitava sua gravata. Passava a mão sobre o peito dele como se esticasse a camisa. Ele sorria e conversava com alguns convidados. De repente, uma movimentação no início da rua. Um carro luxuoso estava seguindo em direção à igreja. Era ela, sem dúvida. Senti minhas pernas tremerem. Minha cabeça girou. Meu corpo estava me avisando que eu não conseguiria mais ver sem ele, mas que tudo tinha acabado. Antes que ele tomasse o caminho de volta da igreja, seus olhos encontraram os meus. O meu sorriso desenhou seus lábios. Ele fez uma leve inclinação com a cabeça, como se me chamasse para estar onde ele convidara. Eu jamais faria isso. Eu nem mesmo sabia o porquê de estar lá. O carro parou, aguardando que a porta da igreja fosse fechada. E eu entrei no meu carro querendo dar a partida para ir embora, mas não conseguia. Ao invés disso, peguei a bolsa que estava no banco do carona e destaquei 2 comprimidos de tranquilizante. Peguei a garrafinha de água que estava dentro da bolsa, levando até a boca e bebendo todo o líquido. Minhas mãos suavam frio, minha cabeça pulsava. A música que saía da igreja finalizava uma história perfeita de amor. Anthony e Natalie Collin
Eram o casal mais jovem e comentado da cidade, uma montanha de fotógrafos para registrar um importante momento da vida do herdeiro de John Collin e a jovem senhora Collin. As grandes portas de madeira trabalhada abriram. Damas de honra conduziram Natalie ao encontro do verdadeiro príncipe. O sorriso dela era puro e triunfante. Ela estava aos poucos passos da felicidade. A música era um dueto perfeito. Eu conhecia aquelas vozes de algum lugar, mas não conseguia me concentrar em algo que não fosse na pergunta que estava em minha mente. O que eu estava fazendo ali? Estava apenas me ferindo mais. E foi uma distração para que ele se acalmasse até finalmente casar-se com seu verdadeiro amor. Natalie estava linda. Seu vestido era desdobrado para que ocupasse a metade dos degraus da igreja. Seu véu cobria-lhe a face. Sem perceber, tomei mais um comprimido que estava segurando. A marcha nupcial fez com que ela subisse, mas logo ao entrar, o dueto perfeito, na voz dos cantores que estava por lá, entoou mais forte. Não me contive. Abri a porta do carro e subi até a frente da igreja. Claro, eu não entrei. Eu fiquei na porta, ao lado da grande coluna de flores. A ruiva que estava anteriormente ajeitando a roupa de Anthony me viu. Seus olhos eram muito parecidos com os dele. John Collin também estava por lá, e alguns figurões da cidade. Pude ver também os cantores em um camarote feito para o evento. Sim, porque o casamento de Anthony e Natalie era um evento. Eu sabia que conhecia as vozes. Drew Barrymore e Hugh Grant. Deus do céu, falei baixinho. Eles haviam chamado os atores para cantar no casamento. A música parou e logo o padre começou a falar, porém não era como um casamento comum. Não teve um sermão, foi mais descontraído. Eu virei as costas assim que ele deu o beijo na testa de Natalie. Eu queria correr, mas os comprimidos pareciam já estar fazendo efeito. Cambaleei e não avistei os degraus. Voltei para onde estava, me sentei, me sentindo horrível. Encostei minha cabeça na parede e acho que quase peguei no sono. Forcei meu corpo a se levantar, apoiando-me na parede. Tudo estava girando e o padre estava finalizando a cerimônia. Anthony Collin aceita Natalie Taylor como sua legítima esposa para amar e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Sim, acho que era tudo o que eu precisava ouvir. Dei uma olhada, secando as lágrimas que insistiam em cair. Desci rápido as escadas, tropeçando em alguns degraus e me segurando no corrimão. Um jovem que estava estacionando os carros perguntou se eu precisava de ajuda e me conduziu até o carro. Ainda pude ouvir a voz sorridente de Natalie dizer que aceitava ao entrar. Dei a partida no carro. As ruas estavam saltando à minha frente. O remédio estava, por fim, me vencendo. Consegui ainda conduzir até a entrada da minha garagem. Abri a porta com certa dificuldade. Fui direto para o esconderijo de bebidas do Gil. Peguei uma tequila que estava pela metade. Eu sabia o quanto era perigoso o que eu estava por fazer, mas eu não queria mais existir. Na verdade, eu não conseguia mais viver sem ele. Tomei boa parte do conteúdo da garrafa junto aos remédios que estavam em minha mão. Meu estômago revirou, mas me obriguei a ficar com tudo que eu havia colocado lá dentro. Subi as escadas entrando no meu quarto e me joguei na cama. Eu sabia todo o curso do remédio, eu podia sentir a diminuição da frequência respiratória. Pensava em George, mas eu me obrigava a me concentrar no sorriso de Anthony. Se tudo desse certo, eu queria que ele fosse a minha última lembrança. Assim eu poderia chegar aonde quer que eu fosse com ele em minha mente. O ar entrava por minha narina com dificuldade, mas nada me importava mais. A luz do quarto foi ficando cada vez menos clara. Pude ouvir um ruído alto, como o som de alguma coisa se partindo. Seria esse o som da morte? O que você fez? A voz era aflita, mas eu não tinha certeza de que era comigo. Meus olhos estavam fora de foco e uma mão tocou o meu pulso. Olhe para mim, por favor. Senti meu corpo se levantado. Eu já devia estar em coma. Talvez essa fosse a transição de que muito eu li nos livros. Morrer não doía.
Estava sendo mais fácil do que eu imaginara. Senti levemente alguns dedos apertarem minha face. Eu o vi. Eu estava certa. Se eu imaginasse ele, estaria onde quer que eu fosse. Estaria comigo. Estaríamos em alguma forma junto. Os olhos dele estavam diferentes. Eram totalmente negros, sem íris ou branco. Somente havia escuridão ali. Eu pensei ter sorrido, mas acho que já estava inconsciente para tal ação. Nos olhos negros de Anthony estava desespero. Eu vou te levar para minha casa, vou cuidar de você. Os olhos de Anthony acharam um frasco de tranquilizante em minha mochila. Estavam quase todos para fora. Quantos tomou? Quantos haviam aqui? A voz estava cada vez mais aflita. Fui tirada bruscamente da cama. Minha cabeça pendeu para baixo. Meus braços caíram em torno do meu corpo. Foi a primeira vez que Anthony Conner, o demônio que, a princípio, foi criado com o propósito de destruir, quis salvar alguém. Em uma contradição absurda, ele estava salvando quem ele mesmo teria que matar. Os sentimentos estavam confusos para Anthony. Lúcifer acompanhava tudo e seu filho sabia o que se passava na mente de seu pai. Eram ligados em pensamentos diretos, como cabo de conexão perfeita. Anthony, com Encantada em seus braços, ainda vestido com a roupa do casamento, pulou da janela de Encantada. Seu impulso fez com que ele saltasse primeiro para cima e logo caíra. Houve uma explosão de tecido quando sua camisa rasgou. Suas asas desenrolaram e eram negras, assim como seus olhos. Logo ele tomou a altitude necessária para voar. Anthony estava ignorando cada ordem dada por seu pai. Tão logo ele chegou à sua residência, Robert já o esperava na porta. Anthony trocou somente um olhar com o mesmo. Robert já sabia o que era necessário fazer. Um punhal de prata estava em sua mão. Anthony levou Encantada até o quarto de hóspede. Já quase não havia respiração. O sopro da vida iria se apagar. Ele ajeitou Encantada sobre a cama. Em seguida, ele puxou com violência a manga da camisa no braço esquerdo, de modo que rasgou o que restava, e esticou a mão pegando o punhal das mãos de Robert. Quando ele estava para rasgar a pele, no intuito de que Encantada tomasse seu sangue para ser trazido de volta à vida, uma voz feminina toma conta de todo o ambiente. Vai matá-la? Sem minha presença, maninho. Lilith estava ao lado de Anthony. Não vou matá-la, Lilith. Vou salvá-la. Dando-a seu sangue? Lilith sorria. Essa menina foi iniciada na cabala. Seu sangue irá matá-la. Qualquer coisa que venha de você vai matá-la. Anthony olhava nos olhos de Lilith. Não quero que ela morra. Não dessa forma. Seus olhos negros olhavam os olhos de Lilith, que mudavam de cor, de verde absoluto a branco. Como os de Anthony, eles também não possuíam íris. As asas de Anthony penderam para trás de seus ombros, enquanto Lilith invocava seus poderes unindo o seu irmão. Anthony nunca havia feito nada para salvar alguém, muito pelo contrário. Ele sempre sugou as almas de moças indefesas, não tinha noção exata de como fazer isso. Lilith não era muito diferente, mas por ser a primeira criatura a ser criada por Deus, guardava em si o segredo da cura. Lilith pronunciou algumas frases em latim, unindo suas mãos, e em seguida, ao passar quase sem tocar sobre o corpo de Encantada, ao chegar perto do coração, ela parou e finalizou suas palavras. Sicut anima creata est divino intenti spiritu vita, a redimere codile simule. E secum virtude divina, no estu que está em lumine creato, lumine invocato, Aco miserame. Encantada deu o último suspiro, o que fez Anthony empalidecer. Suas asas tremiam devido às forças estranhas que Lilith invocara. As mãos dela encostaram-se ao peito de Encantada, disparando uma corrente elétrica que a levantou por alguns centímetros da cama. Aos poucos, Encantada mexeu. Primeiro os dedos. Foi suficiente para Anthony mudar a cor de seus olhos, para verdes vívidos, e dobrar suas asas, as recolhendo para dentro da sua pele humana. O processo lhe causara dor. Lilith também teve a coloração de seus olhos voltada ao normal. Era possível ouvir o som do coração de Encantada no silêncio do quarto. Eu pude vê-lo.
Ele era um anjo, o mais belo anjo que estava entre os demais. Suas asas magníficas deviam ter 8 metros de altura. Eram negras, como a noite, e pareciam macias como algodão. Sua face resplandecia a paz. Alguma coisa dentro de mim sempre soube que ele era meu anjo. Era isso que Anthony era, meu anjo. Meus olhos abriram devagar, ele estava junto a mim. Meu braço doía muito e eu não conseguia me mexer. Você está aqui? Sim, estou. Você vai ficar bem. Eu resmunguei um pouco, olhando em direção ao meu braço direito. Ele estava com uma agulha espetada. Eu estava tomando um soro. Olhei sem entender como era possível, já que eu não estava em um hospital. Estou na sua casa? Perguntei meio confusa. Sim, não há mais nenhum medicamento em seu organismo. Chamei o doutor da família e você foi medicada. Agora precisa se hidratar. Era para você. Shhh. Não se esforce. Ainda não está bem totalmente. Passei a mão pela camisa rasgada sem entender. Minha cabeça doía. Estava ainda fora da realidade. Você se casou? Ele assentiu. Deveria estar com Natalie. Mas não estou e vou cuidar de você. Não é certo. É minha culpa. Não é. Eu sei exatamente o que eu faço. Tentei me levantar bruscamente e a agulha se moveu saindo do lugar. O sangue misturou com o soro. Eu pude jurar que as feições de Anthony haviam mudado. Ele segurou meu braço, semicerrando a mandíbula. Não se mexa mais. Robert veio até mim e retirou a agulha. Depois a colocou novamente. Fiquei surpresa. Ele é formado em enfermagem, não se preocupe. Ele é que sabe o que faz. Fiz uma careta. Não gostava de agulhas. Não em mim. O que houve com a sua roupa? Deveria ligar para George e dizer que vai dormir na casa de alguma amiga. Vou passar a noite cuidando de você. Ele desligou os 2 celulares. Você acabou de se casar e você quase se matou por minha culpa. Não vou deixar você sozinha. Vamos, ligue para seu pai, por favor. Não preciso. George não está na cidade. Ele e Jill estão trabalhando em um caso importante. Não vai adiantar você cuidar de mim hoje, se eu vou me ferir nos dias seguintes. Ele negou com a cabeça. Você não vai se ferir. Encostei minha mão em seu rosto e ele fechou os olhos por um momento. Eu te amo. Sei que não posso falar isso, mas é o que eu sinto, Anthony. Não pense em mais nada. Precisa descansar. Teve um dia cheio. Ele beijou minha mão. Me dá um minuto. Ele sorria e se tornava ainda mais sedutor. Assenti levemente com a cabeça. Algo em minha barriga queimava. Anthony se retirou do quarto e eu me perguntei onde Natalie estaria. Me senti enjoada pelo que eu estava fazendo. Não era certo ter feito o que fiz. Mas como ele ficou sabendo? Anthony estava sacrificando sua noite de núpcias por causa de um momento idiota meu. Logo ele retornou. Havia trocado a camisa rasgada por uma camisa de manga azul. Ele dobrou a manga da camisa até o meio do braço. Estava usando uma calça preta. Ele parecia ter no personal style 24 horas. Onde está Natalie? Na festa. Você não vai? Não. Hoje vou colocar os meus dons de enfermeira em prática. Desculpe. Ele passou o dedão em meu rosto como se estivesse desenhando. Por que fez isso? O que pensou? Sua expressão era triste. Meu coração apertou ao ver a tristeza que eu tinha lhe causado. Eu não queria mais existir, Anthony. A pressão na faculdade, eu não estou aguentando. Quer me convencer que você não quer mais cursar a faculdade e por isso cometeu essa loucura? Eu assenti fechando os olhos. Você mente muito mal. Ele balançou a cabeça em negação. Não menti. Eu alterei os fatos. Prometa que não vai mais fazer isso. Não. Ele sorriu. Teimosa. Eu não quero perder você. Não entendi. Você quer desenhar para mim? Desenhar? Sim. Agora eu me perdi. Vamos devagar do início. Certo. Você quer que eu prometa, certo? Certo. Eu disse que não. Certo. Você disse que não quer me perder, certo? Certo. Como assim? Não temos nada, você se casou e eu não serei nada sua. A ideia de não esbarrar em você em algum lugar ao acaso me faz mal. Isso, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso saber que em algum lugar você sorri, você deixa as coisas caírem pelo chão, ou que dorme sem interrupção em seu sono, mesmo que você sonhe com alguém, mesmo que
que eu esteja casado e nunca nos falemos mais. Eu preciso saber que você vive em algum lugar e que sorri por alguém. Eu prometo. Não poderia dizer outra coisa a não ser isso. Ele conseguiria viver sem mim, mas eu não ia conseguir viver sem ele. Ele era apenas um amigo. Era assim que eu deveria vê-lo. Era assim que ele me via. Uma amiga. Claro que era assim. Eu quero ir embora, Anthony, por favor. Não, encantada. Preciso descansar, terminar de tomar a medicação. Por favor, eu preciso que me permita cuidar de você. Eu preciso que me deixe ir. Preciso cuidar da sua esposa. Meu pai e minha irmã, todos estão com ela, mas você não. Ela não precisa de mim hoje, você sim. Não ia adiantar. Ele tinha uma resposta na ponta da língua para todos os meus argumentos. Levei minha mão até a testa, foi suficiente para aumentar ainda mais os cuidados dele por mim. Está acontecendo alguma coisa? O que está sentindo? Além de ser sua prisioneira aqui, não está acontecendo mais nada. Ele respirou fundo e assentiu. Tudo bem, você venceu. Eu vou te levar para casa, mas eu vou junto. E você vai pensando em uma explicação caso George e Julian apareçam essa noite, porque eu não vou deixá-la sozinha. Fiquei apreensiva e assustada com a reação dele. A voz dele tinha um tom sério e seus olhos ficaram vagos. Era como se ele estivesse a ponto de se zangar de verdade. Esperei terminar o soro. Robert tirou a agulha descartando no lixo. Anthony me ajudou a levantar. Ainda doía o meu estômago. Ele me colocou dentro do carro e partimos para a minha casa. Ao parar de frente à propriedade, ele me ajudou a descer do carro e ir até a porta. Vou estacionar meu carro na rua de trás. Por quê? Tem tanto espaço aqui. Assim eu entro por ali, ele apontou a janela, e saio por lá também sem precisar me explicar para ninguém. Ou prefere o modo tradicional. Só quero poupar você, encantada. Já teve emoções demais por hoje. Ele era realmente perfeito. Como ele pensou em tudo. Assenti, indo para o meu quarto, abrindo a janela. Eu estava esperando por ele. Deitei parte do meu corpo na cama. As pernas ficaram ainda como se eu estivesse sentada. Acho que eu peguei no sono. Quando abri meus olhos, Anthony estava ao meu lado, acariciando meu rosto. Melhor deitar direito. Não se preocupe, eu estou bem. Não, não está. Ele ajeitou o travesseiro debaixo da minha cabeça. Me olhou e sorriu. Em minha cabeça, a imagem de Natalie casando com ele e a pergunta de onde ela estaria agora me atormentava mais do que o furo no braço ou a dor no meu estômago. Os olhos de Anthony me sondavam a todo instante, e eu não conseguia distinguir o que eles me diziam. Eram culpa, pena, agonia? Eu realmente não sabia o que eles me diziam. Está preocupado? Quando, na verdade, deveria estar com sua esposa. Pare de falar dela, por favor. Havia irritação na voz dele. Me desculpe. E pare de pedir desculpa. Desculpa. Ele revirou os olhos sem dizer nada. Ele estava irritado com razão. Meus olhos encheram-se de lágrimas e eu sentia raiva de mim. Nem tomar os medicamentos de forma correta eu conseguia. Acabar dando ainda mais trabalho para ele. Mas eu nem sequer imaginava que ele estaria aqui. Como foi que você soube que eu tinha? Interrompi a frase. Eu já estava me sentindo envergonhada por não ter tido sucesso em minha própria morte. Eu suspeitava de como você estava. Eu sabia que gostava de mim, só não tinha noção do quanto. Pode ir, Anthony. Eu estou bem. O que eu sinto não vai mudar. Mesmo você sendo casado, prometo que não vou procurá-lo. Eu quero estar perto, quero cuidar de você. Me deixe ficar. Você precisa cuidar dela, não de mim. Como foi que saiu da igreja? O que disse a ela? A festa estava muito agitada e ela estava cansada. Teve um dia tão agitado quanto o seu. Ela está ótima. Tudo bem? Anthony estava um pouco mais irritado. Eu me encolhi na cama, decidi não falar mais. Logo ele trouxe mais água e eu tinha a sensação de que ele queria me afogar. Precisa se hidratar. Não gosto muito de beber água. Você precisa beber, não precisa gostar, apenas tome. Bebi toda a água, fiz um bico para que ele percebesse que eu não tinha gostado de ingerir aquilo. Ele deitou em minha cama, ao meu lado, como fez algum tempo atrás. Meus olhos pesaram e em algum momento da madrugada senti a mão de Anthony deslizar por minha face. Acabei por fechar os olhos. Aquela noite, Anthony Collins se casou com Natalie Taylor. Ela o amava, Encantada Smith o amava, mas o caminho por ele trilhado até ali o deixara confuso. Anthony se levantou da cama e seus olhos já tinham a cor da escuridão. Seus braços tremeram e era a força de suas asas querendo explodir para fora da camisa. Anthony Collins não tinha alma, por isso eles sempre as roubavam.
Mas por que não roubar a alma de Encantada e acabar logo com isso? Ele não achava respostas para as perguntas que o atormentavam. Era tão simples inicialmente. O punhal que Robert o entregou teria feito todo o serviço, da forma que ele sempre fez, um trabalho limpo, mas ele a poupou, com a desculpa que ela teria que sofrer para que o arcanjo Melael pudesse entender que ele era o mais poderoso. Porém, esse argumento não estava mais o convencendo como antes. Seria possível uma criatura das trevas sentir amor? Anthony não seria capaz de amar alguém além de si, ou o poder. Tudo o que ele sabia era que alguma coisa havia mudado, mas ele não sabia o quanto de si estava se transformando. Sua vida regada à luxúria estava por mudar. Sabia que mesmo quando assumira compromisso com Natalie Taylor, não fora honesto o bastante. Sempre que a deixara em casa, ele saía para obter o que necessitava. Anthony tinha anseio por sexos e almas. Era um deus da luxúria, que roubava as almas das pobres moças após sugar seu sangue para si. Aguardou por muitos séculos a chegada do Apocalipse para provar a seu pai o que desempenharia o papel melhor do que ninguém. Porém, quando tem a oportunidade de fazê-lo, não o faz. Anthony caminhou até perto de Encantada novamente. Os olhos da jovem estavam se movendo por debaixo das suas pálpebras. O som do coração de Encantada se enfraqueceu no momento em que Anthony se ajoelhou e seus lábios quase se encostaram aos dela. A voz de Lilith tomou a mente do jovem demônio, fazendo ter certeza do que ela o havia dito. Qualquer coisa que venha de você irá matá-la. Anthony se afastou e o coração dela voltou a bater compassadamente. As mãos de Anthony fecharam em punho, tornando visível o único sentimento em que ele conhecera até agora: o ódio. Ele correu em uma velocidade sobre-humana, mergulhando no escuro da noite. Suas asas explodiram e ele finalmente tomou sua forma original. Seria possível um demônio o amar?